A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos falar sobre Evangelho Sem Fronteiras. Iniciaremos a nossa leitura em Atos 1:8, onde está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, essa passagem se passa então antes de Jesus ascender aos céus. Ele deixa esse roteiro então estratégico dividido em 4 etapas para que seus discípulos vão e preguem o Evangelho. Primeiro, então, falando sobre Jerusalém, que era o local onde eles estavam, e eram o seu povo, então. Depois, a Judéia, as regiões vizinhas. Depois, Samaria. Samaria, então, num contexto de que os povos eram rivais e também os judeus enxergavam os samaritanos como impuros. Tanto que quando Jesus vai até o poço falar com a mulher samaritana, ela estranha um homem judeu pedir água a uma samaritana. Não era algo comum. E quarto lugar, era então até os confins da terra. Então aqui é a inclusão dos gentios. Justamente por esse evangelho não ter ficado retido em Jerusalém, que um dia ele nos alcançou. Vemos que o Senhor Jesus, então, através disso, ele quebra a barreira de clube exclusivo, essa mentalidade que privaria, então, do evangelho se expandir. Então, quando ele fala que era até os confins da terra, era que algo que iria expandir o Evangelho. O Evangelho, então, não ficaria preso a fronteiras, tanto geográficas como também de cultura. Vemos que antes mesmo de se formar a estrutura de igreja que hoje conhecemos, o Senhor já derrubou, então, essa mentalidade de clube exclusivo. O Evangelho é para todos. Todos devem ter acesso a esse evangelho. Não é limitado, então, a uma placa de igreja ou a uma igreja específica. Então, todos nós somos chamados a anunciar as boas novas de Cristo. Vemos que aqui, quando Jesus fala sobre isso, é um chamado a levar esse evangelho, então, além. Se ele tivesse sido, então, retido apenas a Jerusalém, teria sido uma desobediência à ordem de Jesus. Quando ele fala sobre receber o poder e descer sobre vós o Espírito Santo, ele está falando sobre capacitação. Então o Espírito Santo capacitaria aos discípulos a levar então esse evangelho a mais pessoas. Então, quando desce o Espírito Santo sobre eles em Atos 2, vemos que eles falam então da língua daqueles povos. Então aqui a capacitação para que eles pudessem falar até mesmo no idioma daquela pessoa para levar o Evangelho. Então o Senhor prometeu que eles receberiam o poder e o Espírito Santo e poderiam então pregar o Evangelho. E assim se cumpre. Vemos que o Espírito Santo ele não se limita a fronteiras, a espaços geográficos e também não fica preso a preconceitos. Então, por isso que o Evangelho ele foi se expandindo, seguindo então as orientações do Espírito Santo. Em Atos 10 e 11, a gente vê algo que poderia ter privado de se expandir então o Evangelho, pois os judeus eles começam a questionar, a querer limitar a expansão do Evangelho para que não chegue aos gentios, muito pela questão cultural, porque eram então povos pagãos, eles adoravam muitas divindades e os judeus os enxergavam como impuros. Vemos então que existia 3 barreiras ligadas a essa privação, então quase uma retenção do Evangelho. Vemos que a primeira delas era então cultural e muito ligado à doutrina, então doutrina e legalismo, então doutrinária e legalismo.
e cultura num sentido de doutrina. Então os judeus, eles acreditavam que para uma pessoa que era gentio se converter realmente ao evangelho, ela deveria então passar a seguir as leis judaicas. Ela deveria então seguir essas práticas judaicas, como a circuncisão, para que assim ela fosse aceita e fosse purificada. Então, era um chamado para que os gentios fossem então inclusos por meio de seguir a circuncisão e as leis alimentares, e assim eles se purificarem. E isso seria uma barreira a ser vencida na expansão do evangelho, que os judeus compreendessem que eles estavam vivendo na aliança que Deus fez com eles, que incluía então as leis alimentares, a questão de sacrifício, isso passando de aliança por aliança, desde o Éden, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todas essas alianças, mas os gentios estavam sendo chamados dentro da nova aliança, que era por meio do sangue de Jesus. Então, havia aqui uma nova aliança, onde nós então somos justificados por meio do sangue de Jesus. Vemos que a segunda, então, era realmente a barreira cultural, de cultura mesmo, de sentido de que, como eram povos distintos, havia uma questão de uma limitação de compreensão daquelas culturas diferentes, pois elas eram baseadas na sua adoração, então, na religião daqueles povos. Então, ir até um povo que tem uma religião, crenças, valores totalmente diferentes, era algo a ser vencido. Em Atos 10, 14 e 15, mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então aqui o Senhor dá uma visão a Pedro para que ele veja um lençol com toda espécie de animais que eram proibidos ao judeu consumir. Nisso o Senhor queria mostrar a ele que aquilo que ele purificou, aqueles que ele chamou, já não eram mais comuns nem imundos, pois então há uma nova aliança. Então o Senhor queria que eles entendessem isso. E aqui então Pedro, ele estava em Jope, mas Cornélio na sua casa havia tido uma visão sobre Pedro. E aqui o Senhor queria deixar que Pedro fosse até lá, não relutando, mas que fosse crendo que aquilo que o Senhor purificou já não era mais comum. Então o Senhor estava instruindo o seu discípulo para ir então até Cornélio. E ali de Cornélio, então, na casa de Cornélio, a família inteira recebe o Espírito Santo. Há então uma semente ser plantada através de Cornélio na vida de outras pessoas. Então, se um movimento ele para por uma barreira tanto de doutrina como também de cultura, o evangelho ele não se expande. E é isso que vemos, o evangelho se expande a partir de que essas barreiras sejam derrubadas. Vemos também que nessa visão que o Senhor mostrou a ele deixa claro que aquilo que Deus purificou não consideres comum. Então o problema não estava nos alimentos que o Senhor mostrou a ele, e sim estava então na mentalidade de Pedro, que assim como os outros judeus pensavam que os gentios deveriam também ser purificados para ter acesso então a esse evangelho. A terceira barreira que existia então era a barreira de crítica. Quando Pedro ele sobe lá de Jope, da casa de Cornélio, e volta a Jerusalém, os judeus o questionam porque ele havia de ter comido com pessoas que não eram tão purificadas, os gentios, que não haviam passado pela circuncisão. Então ele é questionado e criticado por ter ido até lá. Então havia essa barreira também da crítica.
aqueles que iam e comiam com os gentios, aqueles que iam à casa dos gentios pregar, eram criticados. Então havia a terceira barreira da crítica. Em Atos 11, do 1 ao 3, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também aos gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Daí que Pedro, a partir disso, Pedro começa a falar o que aconteceu, o mover do Espírito que aconteceu na casa de Cornélio, para que eles entendessem que se Deus purificou, já não é mais comum, nem impuro, pois Deus separa a cada um para um propósito, principalmente ao apóstolo Paulo, que foi realmente o discípulo que mais pregou, então o apóstolo que mais pregou aos gentios. Vemos nas suas epístolas. Então vemos que o Senhor estava chamando os seus discípulos a pregar o Evangelho e a vencer as barreiras que existiam, para que assim o Evangelho não ficasse retido a Jerusalém e vencesse então a questão das fronteiras geográficas e também dos preconceitos. Pois então havia preconceitos ligados à questão de pregar além de Jerusalém. Então vemos que reter o Evangelho é uma desobediência às ordenanças de Deus. Então Deus quer que nós falamos sobre a palavra dele e nos chama a ser anunciadores das boas novas. Então, existem tantas pessoas que hoje possuem uma fome espiritual, uma fome de respostas. Estão confusas, perdidas, já não sabem para onde ir, aonde encontrar as respostas. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então ele é a resposta para tudo. Em João 6,35 está escrito: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, ele é o pão da vida e a fonte de água que jorra e jamais para de jorrar. Então aquele que vai a ele não tem fome e não tem sede. Então vemos que temos como apresentar esse evangelho que supre fome e sede, que salva vidas a mais pessoas, e somos chamados a vencer as barreiras e levar esse evangelho. Pois então nós temos essa missão. Aqueles que já receberam o Evangelho de Cristo, aqueles que já têm essa paz que excede todo entendimento, esse amor que abraça a todos, esse amor de Deus que abraça a todos, que nos adotou como filhos, pode falar do amor de Deus, testificando principalmente pelo seu bom testemunho, então, nas suas boas práticas do dia a dia. Então somos chamados a falar desse evangelho. Então podemos levar esse alimento, essa riqueza que é a palavra de Deus a mais pessoas. Vemos em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então aqui Paulo exorta sobre a nossa obrigação como cristãos, que é pregar o Evangelho. Muitos se questionam se tem o dom de evangelizar, mas todos nós temos esse dom, pois evangelizar é falar do amor de Deus, é falar sobre Cristo, sobre seu sacrifício, sobre o que recebemos graças a esse sacrifício, que é a vida eterna ao lado de Deus. Basta que então falarmos então sobre Cristo. Isso é o evangelismo. Vemos então que aqui em todas essas passagens a palavra de Deus salva. Então devemos levar essa palavra a mais pessoas. Estamos então seguindo aquilo que o Senhor nos deixou, de falar sobre a sua palavra, levar a sua salvação a mais pessoas, para que as pessoas alcancem então a vida eterna. Que esse evangelho não fique retido a nós. Se você recebeu a cura,
recebeu a transformação que veio através do Evangelho, testifique sobre Cristo e aquilo que Ele fez na sua vida, pois somos chamados a isso, a testificar sobre Cristo. Vemos também que aqui nessas mensagens, vemos que o Evangelho é uma semente a ser plantada nos corações, e através dessa semente, então crescerá uma grande floresta de pessoas tocadas por esse Evangelho transformador. Não somos então chamados a reter o Evangelho a nós, a reter esse remédio, a pregar apenas para quem já é cristão, mas sim levar essa mensagem a mais pessoas, e com isso então essas pessoas serem tocadas por esse Evangelho transformador de vidas. Quando lemos aqui sobre Jerusalém, Judéia, Samaria, Jerusalém é onde você está agora, pode ser o seu núcleo familiar, pode ser os seus amigos. Então, leve esse Evangelho aonde você está. Se você tiver oportunidade de ir até os confins da terra, que você leve então esse Evangelho a mais pessoas. Então, até os confins da terra pode significar para você as cidades onde você conseguir ir. Então, não deixe esse Evangelho ser retido até você. Fale do Evangelho na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver. Que a sua Jerusalém não retenha o Evangelho, mas que ele se espalhe, se expanda e fique sem fronteiras. Em Marcos 16:15, Ide, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então o Senhor nos ordena, ide. O ide exige movimento. Missão e evangelismo exigem movimento. Então o Evangelho, ele só pode ser sem fronteiras se nós formos então enviados, aqui já fomos enviados a pregar o Evangelho. Então já fomos enviados a pregar o Evangelho. Basta então se movimentar para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Bom, então essa foi a nossa temática de hoje. Espero que tenha falado aos vossos corações. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada a todos que estão assistindo aos vídeos. Então até o próximo domingo, onde voltaremos com mais uma temática. Até domingo!